Snap back to you, I wink and say, just another jazzy broadcast day. Fala, meus casados, meus solteiros, meus enrolados, tudo bom? Tudo na paz com vocês? Eu e a Mabi estamos voltando aqui para a nossa quarta edição do nosso plantão de fofocas. Dá um salve pro pessoal aí, minha apaixonada Mabi. Oiê, olá Kiki, olá pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui hoje mais uma vez com este episódio incrível, não é mesmo, Kiki? Isso mesmo, Mabi. Hoje nós vamos voltar a falar um pouco no assunto sobre relacionamentos. Mas antes de qualquer coisa, se você não viu o nosso papo sobre consumismo, vai lá, dá uma olhada, repensa um pouco nos seus gastos e aí você volta aqui com a gente. Mabi, você está pronta para mais uma vez entrarmos no mundo complicado dos relacionamentos? Onde vamos trazer muitos casos para a galera, hein? Muito bem, pois é, amiga. Senta aí, senta amigo, senta amiga, que hoje é só fofoca. Nós vamos contar casos reais de relacionamentos que parecem novela mexicana, mas que são do nosso dia a dia de verdade. Tem de tudo hoje, viu? Homem casado que se acha garanhão, narcisista que pensa que o mundo gira em torno deles, mulherengo de plantão e, claro, as mulheres que também não ficam atrás porque safadeza não tem gênero, né, Kiki? Então, senta lá, Cláudia, porque vem história que vai fazer você rir, se indignar e pensar, gente, como é que essa pessoa ainda acredita no amor? Mas calma, calma, né? Não vamos generalizar, porque ainda existe 1% que não é da mesma moeda, né? Tipo eu e a Kiki, assim. Isso mesmo, Mabi. Eu vou começar aqui o nosso papo dando uma definição sobre o que é um narcisista. Esse termo que hoje em dia está muito na moda, né? Aqueles casos de, nossa, eu estava namorando um narcisista e não sabia. Eu vou estar aqui usando uma definição da doutora Ramani. Nossa, eu vou matar o sobrenome dela agora. Dur, Durvasula, algo assim, que é uma psicóloga e professora de psicologia na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, segue agora a definição dela. Narcisistas são indivíduos que apresentam empatia baixa ou instável, forte senso de direito, necessidade constante de validação e delírios de grandeza que os levam a acreditar que são superiores aos demais, com arrogância notável. Eles são superficiais, autocentrados e incapazes de manter vínculos íntimos profundos. Comportamento. Nossa, não vou falar essa palavra, pera. Comportamentalmente manifestam desvalorização, manipulação e gaslighting. Demonstram raiva rápida e agressividade passiva diante de frustrações. Mentem, traem, enganam e transferem a culpa sem assumir os erros. Utilizam de manipulação patológica como forma de poder, distorcendo a realidade da vítima e aplicando a tática do Darvo para escapar da responsabilidade, além de recorrerem à projeção acusando outros de sentimentos e condutas que, na verdade, são seus, especialmente os ligados à vergonha e à insegurança. Quanta coisa, né, Mabi? Me diz aí, você já conheceu uma pessoa dessa? Já viu um caso sobre alguém que é um narcisista? Olha, já, viu? Se bem que agora tá super em alta esse assunto, né? Às vezes no passado a gente já conheceu, já se deparou com essa situação. E às vezes a gente achava que era machismo, qualquer outro tipo de sintoma, né? Menos narcisista, né? Mas hoje, se você parar bem para analisar, tem bastante casos aí, hein? A gente tem que sempre ficar muito esperta. E nos dois lados, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Existe nos dois lados. E existe até mãe narcisistas, também conheço. Tenho amigas que têm esse tipo de mãe. É um assunto para uma outra hora, mas realmente é um problema, né? A pessoa tem que realmente buscar uma ajuda.
buscar um apoio aí para estar tratando esse tipo de comportamento, né, que atrapalha realmente a vida da própria pessoa, ela acaba realmente sendo infeliz. E para começar com esse assunto, contar um casinho aqui que eu lembrei agora de uma amiga minha da faculdade. Encontrei ela, acho que faz mais ou menos um ano atrás, assim, encontrei ela depois de tanto tempo e a gente resolveu bater um papo, né. E é o seguinte, ela tinha casado, né, viveu uma vida bem estável, bem legal, ela tinha mudado até para outra cidade. Foi por isso que eu não a vi mais. Ela ficou 17 anos casada, ela tem um filho hoje, já tem 14 anos o filho dela. E ela se separou e voltou aqui, né, retornou aqui para minha cidade. E eu até acompanhei ela nas redes sociais, tudo, e eu vi que ela estava bem feliz lá, ela com um novo relacionamento, né. Cheguei até a comentar com a minha mãe, falei: "Olha, né, ela separou, teve né, todo mundo tem direito, né, de ter uma nova vida aí e tal". Aí quando reencontrei ela, eu falei: "E aí, como que você tá, né, tá tudo bem, tá de relacionamento novo?" Ela: "Ai menina, deixa eu te falar, você não sabe. Eu reencontrei esse meu ex-namorado, né, que ela estava tendo relacionamento, ele é um policial. Ele morava na mesma rua que ela na infância dela, né, tanto que esse policial, ele era amigo do irmão dela. E ela reencontrou ele depois de muito tempo e resolveram realmente reativar um relacionamento. E em pouco tempo de relacionamento, mais ou menos uns 3 meses de relacionamento, ele a convidou pra morar junto, né, na casa dele e tal. E aí, como estava muito legal o relacionamento, eles estavam se dando muito bem, ela resolveu ir com tudo lá, né, ele tratava o filho dela também muito bem. Ele montou um quarto para o filho dela, Olha tudo só. bonitinho lá na casa dele. Pois é, você acredita? E ela falou: "Ah, eu vou dar um voto de confiança. Ele conhece o meu irmão, conhece a minha mãe, morou aqui na rua, né, não é possível, né. Deixa eu dar uma chance, né, às vezes realmente é essa pessoa". E aí foi bem rápido mesmo, em 3 meses ela realmente mudou lá para a residência dele. E aí foi que começou as coisas acontecerem. Começou que ele não queria mais sair, por exemplo. Chegava final de semana, eles não saía mais, por exemplo, pra jantar fora ou tomar um sorvete, não, tudo ele pedia em casa. "Não, vamos pedir aqui em casa. Vamos pedir, não quero mais, sair, que eu tô cansado", dava as desculpinhas e realmente não queria mais sair. E toda vez que uma vez ou outra que eles saíam, ele ficava, com ciúmes dela, né. "Você tá olhando para o lado? Você tá olhando para o garçom?". "Não, você tá olhando para o garçom sim", sabe essas coisas, essas paranoia, né. E ela começou a observar e falou: "Não, não é possível, né, que ele tá meio que viajando, com esses tipos de pergunta, né. Não, não é possível". E aí passou mais um tempo, ele começou a inventar histórias, aí começou a piorar, né. Aí ele inventava, ela trabalha numa loja, ela é gerente de uma loja, e ela falou que acima dela tem o gerente geral, e ele começou a falar que ela estava tendo do nada, que ela estava tendo um caso com o gerente geral, começou a inventar: "Não, você tá tendo um caso com o gerente, porque você chega estranha". Começou a dar umas suposições muito cabulosas, sabe, muito. E assim, nisso, eu tô contando, assim, superficial, mas nisso eles estavam estralando de se brigar, de gritar, de xingar, de mandar calar a boca. Então já estava, assim, num nível péssimo, né, porque não era uma ou 2 vezes, ou o acaso, né, não. Toda hora eram umas briguinhas sem nexo, né. "Não, o que que você tá". Aí uma vez ele foi buscar ela lá na loja, né: "Que você estava parada ali na esquina?". Porque ela já tinha saído do serviço e em vez de ela esperar na loja, ela foi na esquina, no semáforo, já esperar ele. "Você tá Nossa. paquerando os rapazes que estão parando no semáforo?". Olha as ideias, né. E nisso a discussão ia só aumentando e bem, como que eu falo? Já invasiva, assim, né, uma discussão bem forte, assim, já estava ficando desgastado, né. E aí ela resolveu voltar pra casa dela, ela tinha a casa dela, eles deram um tempo, e ela falou: "Ah, eu vou voltar pra casa, não tá dando certo, você tá muito ciumento, tá com esses comportamento estranho". Eh, e aí nessa última briga que eles tiveram, ela voltou, pra casa dela, ficaram alguns dias sem se falar, e aí ele veio novamente procurá-la e pedir perdão. Aí ele pediu perdão, falou que estava, que
estava passando por uns momentos difíceis de trabalho, estava muito cansado, mas mesmo assim ele não perdeu a ênfase dele, né? Não perdeu. Ele chegou e falou pra ela assim: sabe por que que eu tô falando isso? Que a gente brigou da última vez? Porque me contaram que você tá saindo com o gerente da loja. Me contaram que você tá saindo com ele, que você gosta dele. E assim, era invenção da cabeça dele. Não tinha outra. Porque não tinha nem história. Não tinha nem condição, sabe? Era tão absurdo que realmente ele não tinha nem amizade com ninguém ali. Realmente dava pra ver que realmente era uma história que ele mesmo estava inventando, se comportando, sei lá o que que se passa na cabeça de um narcisista, né? E aí eles continuaram brigando, discutindo. Aí no dia seguinte ele ligou pra ela e falou assim: Ó, eu fiz um jantar aqui em casa, vem aqui em casa hoje, né? Vamos conversar mais uma vez. E ela gostava dele, ela falou: Ah, eu vou. Aí ela trabalhou de manhã, saiu meio-dia do trabalho, naquele respectivo dia. Aí ela foi pra casa dela adiantar o serviço da rotina, né? Foi lavar roupa. Ela falou: Deixa eu adiantar todas as coisas aqui, que daí eu vou lá almoçar na casa dele e já fico lá à tarde com ele, né? Então ela foi um pouquinho mais tarde, chegou por volta das 2 horas. E aí ela chegou e falou: Ah, eu tava em casa, né? Que eu tava adiantando uns serviços. Ele, mentira! Mas no que ela chegou. Mentira, você deve ter saído logo cedo com o seu gerente. Você foi em motel com ele. Porque você saiu com ele, deixa eu te cheirar. Veio cheirar se tinha perfume de homem Que nela. horror. Olha que absurdo. Deixa eu te cheirar. Aí a hora que ele falou isso assim pra ela foi a gota d'água, assim. Ela falou: Gente, contando assim parece leve, mas quem tá vivendo a história mesmo, assim, a forma que ela contou, contou mais coisas assim que a gente não pode nem falar aqui no horário, aqui na internet, aqui a gente não pode nem falar, né? Mas assim, é bem forte realmente esse tipo de situação, né? Então, assim, ela ficou horrorizada assim com o que aconteceu, a forma como ele estava tratando e os pensamentos, né? Além disso dele falar que ela estava saindo, também ele tinha questionado ela sobre rede social. Porque quando eles namoraram, a primeira condição de namorar com ele era que não tivesse rede social. E aí ela boba pegou e cancelou a rede social, né, na época. Aí logo que terminaram, ela reativou. Aí nesse dia do jantar, né, do almoço que ele a convidou pra ir lá, ele chegou lá falando isso do gerente, falou: "E outra, essa rede social sua, você voltou". Ela falou assim: "Pera lá, como que você sabe que eu reativei minha rede social se você não tem rede social?". "Ai, porque eu criei um fake e eu tô olhando o seu". Ah, então assim, é uma coisa de gente realmente louca, pra não falar outra coisa, né. Mas eu fiquei extremamente decepcionada e essa minha amiga também muito decepcionada. E a gente, analisando, assim, o caso, a gente só acha que a pessoa é ciumenta, que ela tem alguma insegurança, mas se você vê a fundo mesmo, né, essa patologia, né, como você mesmo descreveu aí, né, que a a definição, né, da psicóloga realmente tá nítido que é um cara narcisista. Ele não tem o senso, né, de direito, validações, começam a inventar histórias realmente cabulosas que não faz nem sentido, né. Coitada, e eu Exatamente. fiquei super triste por ela, mas enfim, graças a Deus que ela saiu dessa bucha aí. E que bucha, hein, Mabi? E é Ave como você falou, né? O narcisista ele inventa a história, não tem nem provas, mas ele insiste que você fez aquele ato e a sua amiga não fez, e o cara doido continuou indo atrás dela, que, olha, queria cortar o acesso dela, né? Porque o narcisista quer te controlar, então quis cortar o acesso dela às redes sociais. Ela ainda tentou dar mais uma chance pro cara e não deu certo. E aí fica aquele aviso, né, pessoal? Até o que a própria psicóloga fala, né? É que narcisismo não tem cura. Então não adianta você falar, ai, mas vou dar uma segunda chance, fulano vai mudar. Não muda, gente. É um caso perdido isso, viu? Realmente não terrível. tem jeito. Como a sua própria amiga pôde comprovar, a pessoa é assim e o próximo relacionamento, né, que esse cara for encontrar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar controlar a mulher, tentar cortar o acesso dela a outros, né? Inventar histórias. Exatamente.
Eu, hein? Não quero passar por isso não. Também não. Só acabou me lembrando, Maria, uma história que o cara eu acho que não era narcisista, né? Mas me lembrou a história de uma amiga minha, né? Que ela estava namorando um cara que ele ganhava menos do que ela, né? Ela trabalha com marketing, essas coisas, PJ, sempre foi uma mulher independente, uma mulher forte que sempre se virou na vida, né? E é o que ela fala, né? Ela falou, pô, nunca liguei de sair com um cara que ganha menos que eu, né? Porque pra mim o importante é a pessoa, né, mesmo que ela tá ganhando pouco, se ela quiser sair daquela situação, a gente trabalha juntos, né, e melhora a nossa renda. Só que o cara mesmo chegou a falar pra ela que ele queria terminar porque o nível de vida dela estava muito acima do que ele ganha. Então ela ficou super chateada, né? Ela falou: Nossa, só por causa disso ele vai querer terminar comigo. E o que a gente escuta muitas vezes é que as mulheres, né, que são mercenárias e tal. Só que tem muito cara por aí que não aguenta que a mulher ganha mais que ele. Ela até chegou a perguntar para os amigos dela, né, se eles namorariam uma mulher que ganha mais que eles. E olha, 100% das respostas foi que não, que eles que eles acham estranho a mulher ganhar mais e que eles não ficariam com uma mulher que ganha mais que eles. Você acha Que uma coisa dessa? absurdo! Meu Deus, isso É, é insegurança, né. Se a gente exatamente. analisar aí, é uma insegurança total. Ou o ego ferido, né, porque não é possível. Um homem, ele gosta realmente de provar, que ele é o provedor, mas não é em Sim. relação a valores que prova essa masculinidade do homem, né, pelo amor de Deus. Então, Imagina. realmente. Porque o cara pode estar ganhando menos, mas, tipo, ele pode consertar algo na casa para ela, né? Aí, tipo, economizaria um dinheiro que ela chama. Tem outras formas do homem ali estar presente ajudando, né? Tipo, um dia, sei lá, ela tá cansada, ele pode ir buscar ela, né, no trabalho, ou então levar para sair, umas coisas assim. Não é só, tipo, o valor em si, que é o importante. É Exato, o dia a dia, você tá ali junto com a pessoa, lutando para ganhar mais, para sofrer junto. Isso que exato. é o Tem importante. tantas formas de parceria, né, em relacionamento que não faz jus. Só porque a mulher ganha mais, o homem realmente torcer o nariz aí e ficar com o machismo internalizado, Não, né, não. digamos assim. Sim. Deve ter uma cultura, uma insegurança pessoal. Isso realmente, né, precisa de tratamento. Esse tem tratamento, hein, pelo amor de Deus. Esse tem, Às vezes vem de gente. de família, né, também, né, às vezes vem de É, educação, com né, certeza. o pai ou o avô, né, não gosta que realmente a mulher ganhe mais, porque, tipo, a mulher vai querer, entre aspas, controlar, né. E É, aí, às vezes, o emocional do homem fica meio que abalado, mas desnecessário, tem nada a ver. Quando a nada a gente ver, tem meu o povo. masculino e o feminino resolvido, isso, acho que nem chega a ser passado na cabeça, né. Com certeza. E é o que você falou, né? Às vezes é educação da família, né? Às vezes, tipo, o próprio pai ou a mãe, sei lá, alguém da família pode falar: Nossa, filho, você tá ganhando tão pouco, vai trabalhar, vagabundo. Aí ele internalizou aquilo e se sentiu mal, né? É, olha, hoje tá terrível mesmo, né, os casos, assim, que a gente escuta, ou realmente é o masculino ferido, cara casado e narcisistas, e realmente falando em cara casado, Lá vem. olha, eu tenho várias, várias, N histórias, né, Conte, acho conte que essa todas. é o que mais tem. Essas são as histórias que a gente mais escuta, mas essa também de uma amiga minha também, não vou falar o nome dela aqui, porque com certeza ela vai escutar o nosso canal, que ela adora o nosso podcast, mas eu vou contar, viu, amiga, porque esse caso é um dos mais hilários, pelo amor de Deus. Ela frequenta academia, né, e ela conheceu um rapaz, é muito bacana lá na academia. E conversa vai, conversa vem, ela resolveu, né, dar uma chance e sair pra conhecer o rapaz. E esse rapaz, assim, super, descontraído, assim, chamou ela realmente pra sair, eles foram em um barzinho mais, reservado, assim, mas nada a ver até então, né, tem gente que não gosta mesmo de ficar indo em bares lotados, com música ao vivo que você não consegue nem conversar.
com a pessoa, né. Então eles foram num barzinho mais reservado, tudo, se conheceram, se encontravam praticamente diariamente na academia, passaram a treinar juntos. Então estava aquele love super bonitinho, na verdade, né. E aí realmente tiveram um caso aí, né. Então, caso vai, caso vem. Quando se passaram mais ou menos 2 meses, que ela estava bem interessada nele, né, já indo para 3 meses, assim, ela falou que queria apresentar ele pra mãe dela. E aí ele ficou meio assustado, disfarçou, desconversou e ficou meio, com a pulga atrás da orelha, assim, meio que diferente, digamos. Aí ela não entendeu nada, né, e pegou e falou assim: "Olha, será que você não pode ir em casa hoje, né, pra gente conversar?" Ele: "Não, eu vou". Aí foi lá e aí no que ela chegou pra conversar com ele e expôs, né, que achou que ele estava um pouco diferente depois do fato de ser apresentado pra mãe, ele pegou e falou pra ela, falou: "Olha, desculpa, eu tenho um negócio pra te contar. Eu sou casado". "Ah!", Jesus. sério. Falou: "Eu sou casado há praticamente 16 anos, ou Meu é 10 Deus. anos de casamento morando junto e 6 anos de namoro e noivado". E ele falou: "Olha, eu sou casado". eh, Ele tem uma filha, né, de acho que 8, 9 anos, mas isso ela já sabia, né, que ele até tinha comentado, bem pouco, mas havia comentado que ele tinha uma filha. E e ele falou: "Olha, eu não te falei antes, porque se eu tivesse te contado, talvez você não iria sair comigo". Olha isso. Nossa, que absurdo, gente. Não. Óbvio, né, de falar: "Ah, é? Nossa, como você é esperto, né". Certo, só descobri isso agora. E falou pra ela que era casado. E detalhe, quando ela estava me contando, ela veio me contar. Ela: "Ai, me ajuda, eu conheci um rapaz assim", e ela estava super afim dele. Ela: "Ai, assim, assado". Quando ela descreveu mais ou menos a história, eu conheço, olha que mundo pequeno, eu conheço a mulher desse cara. Eu já trabalhei com ela no passado, Olha, sério. que mundo pequeno. E ela é uma pessoa, uma delicadeza em pessoa, uma pessoa, extremamente, sensível na dela, de poucas amizades, de família. Eu falei: "Olha, amiga, eu não acredito que ele está fazendo isso com ela e também com você. E pelo amor de Deus, dá um jeito nisso, resolve isso daí, porque realmente ninguém merece, nem você, nem ela, e não dá, né". Ela: "Não, porque eu já terminei com ele e tal, mas eu tô super sofrendo, e tal", enfim. Aí ela pegou e falou pra ele que não queria mais nada, que não dava mais. E mesmo assim ele não sai do pé dela, não sai do pé dela. Ele fica vai na academia, ela falou que não quer mais ficar, conversando com ele. Aí ela falou: "Nossa, será que eu que vou ter que mudar de academia? O cara não tem nem a capacidade de mudar de academia". Será que ele não se toca, né, que alguém pode contar até pra mulher dele. E ele tá assim, desculpa o palavreado, mas ele tá cagando pra mulher dele. Porque ele fica chavecando outras mulheres na academia. Desrespeito, né. Ele desrespeito. E esse todo o tempo que ele estava com ela, ele mostrou pra todo mundo que ele estava com ela, com a minha amiga. Nossa. Então, assim, ele saiu pra bar, tipo assim, vida normal de um cara solteiro. Alô, né. Será que não sabe que a mulher, a oficial, tá lá em casa e que ela também pode ficar sabendo? Então, assim, os caras estão com a maior cara de pau, sabe, não Não, tá nem aí pra mulher, não respeita a mulher, não tem nem noção que tem uma mulher com um filho em casa. Sai com outra, ainda esconde dela que é casado, pra poder pegar a menina, e aí faz isso, gente, não, nossa, que que horror. passada, né. Nossa, chocada, passada, lavada, enxaguada, porque olha, é um desrespeito pra mulher, pra sua amiga, né, porque ele enganou, já tá enganando a mulher, né, vai saber quantos anos não tá enganando essa mulher. Enganou sua Exato, amiga pra poder ficar com ela. E desrespeito também com a filha dele, né. Que imagem exato. é essa que ele tá passando pra filha? Tipo, que nenhum homem vale a pena, sinceramente, né. É, e assim, não tem coragem de largar, vamos supor, "Ah, eu É, tô larga. nem aí que vão contar pra minha mulher", mas assim, então larga, pega e larga, não tá nem aí. Exatamente. Não é Separa. não é nem homem de largar da atual e viver a vida, vai viver sua vida, não, né. Quer ficar lá Exatamente. e passando essa situação.
que uma hora ou outra pode até chegar na filha. A É, filha já tá mocinha, começa a sair pra balada aí, começa a conhecer amigos, que conhece amigas, que contam pra filha, e aí? Vai achar isso lindo? se a filha já não souber, né, porque tem esse risco também, vai que a filha já sabe. A gente, Exato, mas eu né, sei que todo mundo na academia viu e, assim, um nossa, clima extremamente chato. Ela falou: "Nossa, o cara é tão idiota que nem pra ele mudar de academia, entendeu? Ele paquerar outra em outra academia, não, continuou lá paquerando, e ela que teve que mudar de academia, sabe? É o fim da picada mesmo, né. nossa, que absurdo, gente. Como que pode uma Ridículo. coisa É dessa, absurdo, absurdo. Quem aí já passou por isso né? ou está passando por isso, meu Deus do Nos céu. conte aí os seus casos absurdos. Tem um outro caso de uma amiga minha, um pouco mais leve que esse, e no fim ela que acabou sendo a sacana da história. Mas um dia ela me contou uma história, né, eh, que ela foi trabalhar, né, normalmente ela ficava de home office, né. Aí um dia de manhã, ela saiu, o marido dela estava no trabalho e tal, ela saiu com o carro que ela falou: "Nossa, vou fazer uma surpresa pra ele", né. Eles não eram casados, mas estava naquela situação de morar juntos, né, relacionamento estável, que o pessoal chama hoje em dia. Então ela pegou o carro dela e a rua, né, pra loja, de roupas íntimas que ela queria ir, né, loja de lingerie, passava em frente ao trabalho dele. E você não acredita, que ele viu o carro dela, viu a Hã. placa do carro, ele saiu do trabalho, pegou o carro dele e foi atrás dela. Aí ela estava lá na Meu loja, estava comprando, né, falando, a moça estava atendendo ela, foi mostrando: "Ai, que bonito esse, não sei o quê". Aí ele entra na loja, aí ele vai até ela e pergunta: "Que você tá fazendo aqui?". Aí ela fala: "Oi, amor, tô comprando roupa". Aí ele: "Pra quem?". Aí ele: "Pra nós, Pra quem, seu idiota". gente? Deus! Que mundo esse Não é? cara vive, gente. Nossa, deve ter vários, assim. Meu Não, Deus, é tão com inseguro. certeza. Não, ele deve discutir com a sombra. Se a sombra ele deve achar que a sombra olha pra outra pessoa, né, não é Não, ele possível, gente. saiu do trabalho dele, Mabi. Ele pegou o carro dele, perseguiu ela pela cidade. Você acha? Apesar É, que, né, como acabou a história dos 2, eles ficaram noivos e depois ela se separou, né, porque depois ficou a fim de outro cara, então eu acho que talvez ele já tivesse uma pulga da orelha. Mas é pode aquela ser, viu. história, né, tipo, você tá com alguém, você, né, você tem que confiar, porque você também viver só Exato, é, desconfiado não é vida. é. Eu acho que quem desconfia muito é porque faz, eu sou dessas. É, Se você desconfia muito, até com essas que nem isso daí, nossa, é um detalhezinho, ou você realmente tá sabendo de algo, né. ou se você é muito desconfiado, porque realmente você faz pior. É. Então você não passa essas noia na É, cabeça, né, porque não é possível, é meio que absurdo, né. Quando você relaxa, solta e confia, porque se fizer coisa errada, uma hora vai aparecer, não tem jeito. Uma exatamente, hora você vai ficar sabendo, né, então quem desconfia muito assim, mistura insegurança com: "Ai, já fiz no passado", ou, tá descobrindo alguma coisa. Mas se tivesse descoberto também alguma coisa, não iria deixar passar, né. Acho com que a pessoa certeza. pra ter sangue frio, assim, é difícil, né, quem fica segurando. Ou ela realmente já põe na primeira briguinha já coloca, né, tudo na mesa, Sim, ou realmente é porque já fez no passado, ou faz e acabou desconfiando de uma bobeira dessa, né, mas é um absurdo, né, gente, é desconfiar da própria sombra, né. e aquela história também, né, se a você tá num relacionamento, a pessoa te traiu, larga, por que que você vai ficar nesse relacionamento? Se a pessoa É, já quer fez sofrer. uma vez, pode ter certeza que ela vai fazer de novo. Vai mesmo. Olha, eu não conheço nenhum caso, que realmente traiu uma vez, voltou e nunca mais, Mas sabe, é meio que sim, suspeito, né. Inclusive, né, nosso primeiro episódio, né, sobre relacionamento, a gente traz do pastor, né, infiel. é. A gente não sabe como que tá a vida dele hoje, né, mas tudo pode acontecer, né. É, milagres acontecem, talvez, né, É.
uma Ah, vez a cada, como eu disse, a cada 1% aí a gente acaba corrigindo, né. Bom, antes exato. assim do que nunca, né, porque é um absurdo, mas olha, e não é só, esses homens que estão dando falha não, viu, Kiki. A mulherada não fica pra trás. Ah, não fica Tem mesmo. não, tenho altas histórias aí também, Conte-nos, que a conte-nos mulherada tudo. também eu acho que porque mulher já é mais esperta, né. As histórias são mais cabulosas ainda, né, porque a mulher quando ela resolve fazer, aí ela já já é, como fala? Protagonista, né. E tem uma, né, que eu cheguei até a te contar já, né, daquela história lá sobre aquela mulher da cidade vizinha, que eu te Nossa, contei. cabulosa, hein? Ah, então, gente, essa mulher ela é casada. E assim, desde sempre já tinha um foguinho, né, lá, aquela faísquinha, aquela chama lá pra atrair o marido, né, e nunca se fez questão de omitir não, tá. Sempre todo mundo ficou sabendo ali, né, que ela tinha deixou bem aberto ali que ela tinha esse foguinho, né. Até mesmo, na época que a filha dela estava pra nascer, né, depois que ela já estava nesse relacionamento, ela já tinha planos de botar um chifrinho aí e largar do marido, hein. Ela desejava Olha, algo melhor pra ela, ela sempre desejou, sabe aquelas que sempre quer mais, mais, mais e mais e mais? Pois é, e os anos se passaram e hoje ela já tá uma senhora, né, já tá com seus senhora não, gente, que hoje, né, 50 anos ainda é jovens, né, não vamos você que tá assistindo aí, 50 anos jovens, ela tá uma jovem senhora olha, com seus 50 anos. Mas enfim, a gente fala de, jovem senhora no quesito de falar já de experiência, né, 50 anos, é uma a pessoa gente experiente. já é uma mulher experiente, né, então assim, 50 anos não é uma menina de 20. E recentemente, ela soltou uma bomba lá pra filha dela, Hum, né, no meio da noite, que ela queria realmente encontrar uma pessoa. Então foi assim, ela chegou 2 horas da manhã acordando a filha dela de madrugada, falou: "Filha, filha, preciso conversar com você". E nisso ela acaba revelando toda a conversa pra filha de um rapaz, né, um cara, um homem, né, a gente não sabe muito bem quem é essa pessoa aí, que ela conheceu no Facebook. E segundo ela, era um cara bem apresentável, era um empresário que estava conversando com ela, mostrando falando sobre a vida dele. Conversa vai, conversa vem, né, resumindo aí, ela começou a se apaixonar por ele e, segundo, né, o que deu a entender, ele também estava apaixonado nela. E que ele estava muito afim, né, de vir conhecer ela, conhecer a filha. E pior ainda, você não sabe, ele queria que ela e a filha se mudassem com ele, porque ele não hum. residia, né, na mesma cidade. Olha o perigo, gente. Olha isso, e queria que ele fez questão que ela e a filha se mudasse com ele para morar junto com ele em tal cidade aí que a gente ainda não sabe. Mas olha só, né, ela é casada, tem um Então, marido, vive conjunto com o marido e nisso rolando esse babado aí, né. E ela ainda foi contar pra filha, contou pra filha que realmente ela também queria se mudar, que ela estava com essa decisão. E foi perguntar pra filha se ela realmente queria ir junto com eles, né, que ia ser muito bom, que ela estava conhecendo esse rapaz e que realmente ela já estava com essa decisão meio que tomada, e disse que ia se separar realmente, né, do pai dela, e que por enquanto, ela só estava ali, né, com o pai da menina ali por questões particulares dela, né, porque na verdade, né, pensando bem ou não, o maridão ali que banca a vida, né, porque ela não interesse, trabalha, né? fica em casa. Uhum. Então, assim, esses quesitos de financeiro, né, também sempre pega, né, as pessoas sempre, acaba, evitando, né, ou postergando uma separação Sim, também por causa de dinheiro, né. Eu tinha até te comentado que nem desse rapaz aí da menina que eu te contei, da academia, eu tenho certeza que ele nem deve realmente gostar tanto, assim, da mulher, mas não larga também por causa de casa, né, tipo assim, não quer dividir as coisas, né. com Dá certeza, pra não ver quer que é pagar nítido, né. pensão. Quer pagar pensão, é. Mas dessa moça aí, olha, eu fiquei de cara, porque realmente ela já estava com tudo pronto, tudo decidido, ou seja, sabe aquelas pessoas que já tá com tudo com a cartinha na mão, Nossa, só vai colocar na mesa e falar tchau, tchau. que horror, Ah, né? então a gente tá falando de homens, essas mulheres também, olha só a história.
Não, as mulheres Essa tão mulher, né? fogo Um também, hein? fogo. Olha o fogo. O Olha o interesse aí do fogo. dinheiro. Exatamente. Mas olha, assim, eu não sei qual vai ser o desenrolar, né? Dessa história. Mas enfim, resumindo, né? Já tava com tudo pronto realmente pra traição. Quase Rapaz de fazendo a outra mala. cidade aí, quase fazendo a mala aí, já contou até pra filha. A filha ainda ficou do lado da mãe. Então, assim, é um babado, né? Você vê, né? Como que vai acontecendo as coisas, né? Não, isso que é o pior, né? Tipo, você vê que o pai nessa história tá super desvalorizado, né? Não tem respeito ali Total, nenhum com ele. nenhum, Cara assim, pode até estar trabalhando, brigando, é, bancando, né? ando. Porque ela não trabalha, a filha é mais nova, ainda também não tem nem 18, ainda não Então, trabalha. Mas complicado, né? Assim, o rapaz, nossa, o cara lá sim. trabalhando e a mulher aí bolando um plano, né? Nem planejando, né? Então, quase pegando as malas. Quase arrumando as malas aí, indo pra Nova York. Ai, a gente acha que isso acontece em filme, pessoal. É, vida real. Não viram nada, vida real, cases reais. É a vida Mas imitando a arte. eu, né, tem que contar uma minha também, né? Deixa eu contar, vai. Eu também conheci um cara pela internet, né? Ai, lindo, ele era o meu perfil fisicamente, né? Porque eu não conhecia, né? O ser. E aí conversa vai, conversa vem, ai, vamos se encontrar. Só que eu sou bem espertinha, tá? Eu não fico dando muito mole, não pra homem mole. Mas enfim, vamos se conhecer, né? Resumindo, né? Depois de altas conversas, fazia um tempo já, ele me soltou uma dessa. Eu falei, então, vamos sair hoje, né? Falei, o que você acha de a gente pegar um barzinho ou ir no cinema? Eu gosto bastante de assistir filme. Aí ele disse, eu também gosto muito de assistir filme. Que legal, a gente combina, a gente colocando, né, as histórias, assim, do que a gente combinava, não combinava. Aí ele soltou uma assim, eu comprei um sofá novo aqui em casa. Você não quer vir Hum. conhecer o sofá? Ai, que quase que eu quase não, eu mandei ele tomar naquele lugar. Eu já peguei Yara, eu falei: "Ah, quem conheceu o seu sofá, o quê, ó?" E bloqueei, sério, bloqueei. Ele era muito gatinho, mas bloqueei, não dá. Nem vou perder Safadinho. tempo. Nem vou perder tempo com esses caras safado. Sai fora, os caras não têm paciência de conhecer a mulher, Não, sabe, não hoje em tem dia não tem ideia, não não. consegue pegar um cinema. Meu Deus do céu, tô fora. Nossa, hoje em dia, olha, o povo ou tá muito safado, ou tá muito narcisista, ou só tá doido mesmo. Hoje os relacionamentos, olha, quem realmente busca, né, um relacionamento à moda antiga aí, Não, tá eu acho que vai complicado. ficar a ver navios, porque tá complicado. O que que você acha, pessoal? O que que vocês têm passado aí? A gente quer saber de vocês também. Tem alguma história aí pra contar? Não é? Conte aqui o seu caso, que se tiver bastante história legal, a gente faz um terceiro episódio aqui de relacionamento, contando a história de vocês agora. É isso aí, deve ser muita história parecida. Nossa, A gente sim, tem mais histórias também pra contar, mas resumindo, o relacionamento hoje, quem busca alguma coisa mais sólida, realmente tá bem difícil. tá. É de confiar até, né, muito muito também por causa desses fatores, né, que a gente citou aí como o principal, o narcisismo, que acaba abalando o emocional de quem tá dentro do relacionamento, de quem tá fora, dos pais, por exemplo, e outros relacionamentos abusivos também, né, de homem Ah, que sim. que não aceita e acaba, algumas coisas da mulher, e as mulheres hoje elas são mais independentes, É, que são mais dona do nariz, né, e acabam brigando ou pode até apanhar, né, essas coisas assim. hoje em dia tem abuso dos dois lados, né? A gente, tipo, tem muita ainda violência, né, contra a mulher, né? Tem eu não vou lembrar o que que ele é agora, mas ou é um pesquisador ou um psicólogo, alguém, né, que faz essas análises, assim, de relacionamentos. E ele falou, né, que a pessoa mais perigosa que uma mulher conhece na vida dela é o marido dela. Porque a gente, tipo, nunca sabe realmente com quem
que você vai estar se casando. Às vezes a pessoa é uma narcisista que está ali te enganando, né, por meses. Aí quando a pessoa entra com você dentro da sua casa, ela pode se tornar violenta, né, uma pessoa que você não esperava. E no caso, né, Exato. também dos homens, pode ser uma manipuladora que vai gastar, tipo, todo o seu dinheiro. Então, hoje em dia é complicado, viu, Mabi? É, tá difícil. Então, um relacionamento não é abusivo, não é só quando há realmente essa violência física, né? Exato. Muitas É, vezes o abuso ele vem disfarçado, né, de ciúme, controle, Yuli, chantagem emocional, manipulação, são N fatores, né, que machuca muito mais que qualquer tapa na cara, né. E exatamente. são fatores que, assim, que a gente já citou, já falou, são fatores que realmente caminha para traição, né. Ah, Então, no fim, tudo envolve a acaba traição. envolve a traição. Então, assim, se você se identificar com alguma, suspeita, né, alguma parte dessa conversa que a gente teve aqui, sobre alguma coisa que se encaixa com você, né, existe, liberdade além do medo, né, digamos assim, né. É legal a gente Exato, alertar, a pessoa ficar consciente, procurar apoio, falar com alguém de confiança, buscar ajuda profissional, se possível, né, emocional abalado, e a gente tentar se afastar e reconstruir a autoestima nossa, né, porque quando a gente tá com a autoestima lá em cima, a gente confia na gente, a gente tem coragem, sabe que tudo é possível, a gente acaba se distanciando desse tipo de pessoa mesmo, né, e acaba encontrando alguém que te ama de verdade, né. Então, assim, é importante, todo mundo, né, ficar muito, de sobreaviso isso, né, para que se aparecer algo parecido, algo que sufoca, né, algo que que exige, né, um pouquinho mais de atenção, não hesitar em procurar apoio, ajuda com amigo, os próprios pais ou até a profissional. com certeza, Mabi. Falou tudo agora, hein? É isso aí, Sempre não procurem podemos nos ajuda, pessoal. diminuir, tanto homem quanto mulher, os 2 lados. A gente É, tem que sempre nos valorizar, nos fortalecer e lembrar que quando alguém realmente te ama de verdade, nada disso acontece. exatamente. E existe ainda relacionamento bom por aí, hein, pessoal? Dá trabalho É, pra encontrar, mas quando você vê, você fala: "Nossa, que relacionamento bom, que relacionamento bonito". Aí fala: "Nossa, queria um desse". Aí você vai é isso procurar, aí, só vem os doidos. é isso aí, todo mundo tem direito de achar a tampa da sua panela, é isso aí, procure bem aí que você vai achar. O chiclete do meu sapato. Muito bom. Então, é isso aí, meu povo. Esse foi o nosso papo de hoje. Deixa aí o seu like, seu comentário, conta pra gente os casos. E, como sempre, se você ficou aqui até agora, o papo foi esse.